paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma lição de nossa Escola Bíblica Dominical, classe dos juvenis. Estamos ministrando aí para os alunos da faixa etária entre 15 e 17 anos, os nossos queridos adolescentes. Estamos caminhando aqui para a nossa lição de número 6, que estamos estudando a respeito da mídia, das influências que a mídia causa na vida cotidiana de todos nós, do cristão e de qualquer pessoa em si. Então, estamos indo aqui para a lição 6 e essa lição de hoje tem o seguinte título: A mídia e o consumismo. Que relação há entre a mídia e o consumismo? Será que há alguma relação? Antes de continuarmos aqui com a nossa lição em si, convido você a já se inscrever no canal da Escola Bíblica Dominical, nesse canal, caso você ainda não seja inscrito. Também dê o like neste vídeo e também compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas. E quando você se inscrever, verifique se o sininho está ativado para que você receba as notificações das aulas que serão postadas, que são continuamente postadas. Existem aulas para uma vasta variedades de faixas etárias. Então há com certeza uma aula que é mais adequada para a faixa etária aí dos seus filhos, de você mesmo, e com certeza serão abençoados através das escrituras sagradas. Então, dito isso, vamos continuar aqui. A nossa lição de hoje vai falar a respeito da mídia e o consumismo. E os nossos textos bíblicos bases, para que você confira, e toda a base da nossa lição está, obviamente, nas Escrituras, especificamente aqui em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, também Filipenses 4, do versículo 11 até o versículo 19. Pois bem, o nosso enfoque bíblico está em Provérbios, capítulo 22 e Provérbios, capítulo 10 e versículo 22, que diz da seguinte maneira: a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Mais uma vez, a bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. A bênção de Deus é que de fato enriquece. Nesta aula de hoje, temos como objetivos perceber como a mídia induz as pessoas ao consumo. Entender que o ser independente do ter, que o ser é independente do ter. Desejar ser um consumidor moderado, resistindo às ondas do consumismo. Então, perceber que a mídia induz ao consumismo, entender que ser é diferente de ter e desejar que sejamos um consumidor moderado. É isso que nós devemos alcançar nessa lição de hoje, é isso que nós iremos nortear toda a nossa lição, para que nós possamos ter aí um caminho a seguir em nossos estudos. Pois bem, estamos em uma sociedade em que o consumo está em alta. Você sabia que a mídia cria uma necessidade inexistente de consumo? A mídia, ela cria uma necessidade que não existe para que você consuma, para que você compre, para que você gaste. É aquela história, você vivia sem até você conhecer. Você conheceu, você não vive mais sem. Ou seja, a mídia, ela cria isso, coisas que você definitivamente não precisa. Ela consegue colocar na sua e na minha cabeça que precisamos daquilo e que devemos comprar aquilo. E isso, meus irmãos, é muito maléfico para a nossa vida. Nós não podemos ser consumistas, não podemos fazer com que coisas que são supérfluas
passem a ser importantes em nossa vida, porque de fato não são. O que é supérfluo vai continuar sendo, e nós não devemos gastar energias, né, dinheiro com esse tipo de coisa. Fica atento, pois a mídia ela age apenas em função dos seus próprios interesses. Tudo que a mídia está mostrando lá, ó, tipo, um produto tal que vai melhorar a sua vida nisso ou naquilo, na verdade a intenção da mídia ali não é te vender, não é que o produto vá fazer um bom efeito em você, mas a intenção da mídia é que ela venda o produto, independente de fazer ou não bem a você. Você lembra que antigamente a mídia era normal ter propagandas de cigarro e sempre as propagandas de cigarro estavam relacionadas à liberdade, a pessoa andando em carros e chegava em determinados penhascos, em serras, em montanhas e ficava lá fumando com aquela coisa que remetia a algo tão legal, tão prazeroso de ser. É isso que a mídia vende. A mídia está preocupada em falar que o cigarro faz mal. E aí depois, né, o governo obrigou a ser informado que aquela substância era prejudicial à saúde. Mas não era vontade da mídia colocar isso, ela só colocou porque foi obrigada pelo governo. Ou seja, a mídia ela está sempre pensando no próprio umbigo. Ela está sempre pensando nos seus próprios interesses, está sempre pensando em fazer dinheiro. E para isso ela vai ter que criar um público que consuma. E mesmo que você não precise dos produtos que essa mídia está oferecendo, ela vai fazer com que você ache que precise. E muitas das vezes caímos nisso e acabamos consumindo aquilo que não necessitamos. Há um apelo pelo consumo muito grande. E nesta aula nós estamos focando sobre isso, sobre esse consumismo exacerbado. E nós iremos refletir a respeito de tornarmos um consumidor consciente, um consumidor moderado, não compulsório, não adoecido. Porque há pessoas que adoecem por causa de compras, por causa do consumismo. Sabe, uma roupa, um acessório que seja, por exemplo, que uma atriz, um ator, que alguém famoso use, isso já é o suficiente para que muitas pessoas já fiquem querendo comprar aquilo. Nossa, essa daqui é a roupa de fulano de tal, esse é o sapato do ator tal, da atriz tal, e aquilo acaba sendo objeto de desejo para as pessoas. E só porque isso está em alta, está na mídia, ou que algum famoso está usando, o produto que é feito com materiais, com aqueles materiais que não está nos holofotes, né, que não é patrocinado por esses atores ou que não está na mídia, o preço é muito inferior, sendo que o outro produto, em relação à qualidade, absolutamente ele não merecia ter o preço que tem. Mas só tem o preço que tem porque carrega talvez o nome de um artista, talvez está vinculado a um grande meio de comunicação. E daí o seu preço vai lá para cima. Vai lá para cima. Você quer ver um exemplo do poder do consumo que a mídia causa? Quer ver um exemplo muito simples, tranquilo? Na sua opinião, Coca-Cola precisava passar na TV? Na minha opinião, não. Para vender, não mais. Todo mundo que gosta de Coca-Cola vai no mercado para comprar Coca-Cola e não compra outro refrigerante. E sabe o que é interessante tudo isso? É que a Coca-Cola, por exemplo, ela custa às vezes 3 vezes mais do que um refrigerante que não tem a marca ou que não está aí, né? Não é um refrigerante da mídia, né? Não é um refrigerante que está sempre aí passando na TV. E ela custa 3 vezes mais. Então, pagamos 3 vezes mais porque a mídia fez com que nós nos viciássemos em Coca-Cola, em refrigerantes desse tipo. E aí nós agora compramos esse refrigerante. Precisamos de refrigerante na nossa vida? Não. Precisamos de líquido, água, não de refrigerante. Muito menos de Coca-Cola. Mas a mídia criou isso.
é gostoso, gelada, naquele calor, e aí nós compramos e tomamos e pagamos 3, 4 vezes mais do que é uma garrafinha d'água, por exemplo, ou de um outro refrigerante de outra marca. Mas aí a mídia está, né, induzindo nós a comprarmos a Coca-Cola. Tem um famoso por trás, tem alguém por trás que está que está divulgando aquilo. Então há uma indução ao consumo. E a mídia ela faz isso muito bem. Você já ouviu alguém dizer que não consegue viver sem celular, por exemplo, sem TV ou sem internet? Eu já. Eu conheço uma pessoa que nunca teve contato nenhum com telefone. E começou a ter e agora diz que não consegue mais viver sem. Não é o caso, tá? Assim, explicitamente. Mas minha mãe, por exemplo, sempre teve seu telefone, né? O telefonezinho mais simples. Só que de uns anos pra cá ela tem um telefone normal, como esses nossos, né? O smartphone. E agora ela já sabe usar o WhatsApp. E ela já usa o WhatsApp, já muda o status, e já comenta, e já fala. Agora, ela criou essa necessidade de ter o WhatsApp. Antes não tinha. E se comunicava com nós. Hoje tem o WhatsApp, agora ela talvez vai ter muita dificuldade, nós também, se ela ficar sem celular e obviamente sem WhatsApp. Ou seja, a mídia, né, o que os meios propagaram, eles te influenciaram a ser dependente de algo que antes você não era, que você vive muito bem sem. Quem não vive sem WhatsApp? É possível viver sim. Agora, isso se entrelaçou tanto. Isso foi tão incutido em nossa mente, fomos induzidos a acreditar que precisamos e necessitamos de WhatsApp. E dizemos até, é ferramenta de trabalho. Não, é um meio de comunicação, não universal. Ele é muito difundido aqui, ó, no nosso país. Então, a indução do consumo nos torna dependentes de algumas coisas que nós não precisamos. Os nossos avós, os nossos antepassados, eles viviam tranquilamente sem as comodidades que nós temos hoje. Por exemplo, hoje nós ficamos sentados no sofá ou deitados em nossas camas e trocamos os canais ali apenas pelo controle remoto. Ou dependendo, aí você consegue fazer isso através aí do seu celular, do seu smartphone, se você tiver instalado aí alguma automação residencial, né, usando a AI, né, a internet das coisas, a inteligência artificial. Então, essas coisas que vieram acabaram que nos deixando dependentes dela. Agora nós não imaginamos mais ter que levantar para desligar a TV. Não imaginamos mais termos que sair, por exemplo, de casa para pedir alguma coisa, para comprar uma pizza, por exemplo, sendo que alguém vem e traz para nós. É que são exemplos simples que demonstram um certo consumismo. E esse consumismo, ele acaba causando em muitas pessoas uma ansiedade, porque somos induzidos a consumir mais, a comprar mais e a querer coisas que nós não precisamos. Então, como nós queremos aquilo e estamos sempre em busca de algo, isso nos causa ansiedade e acabamos sendo pessoas inquietas, porque queremos sempre o que está na moda, o que está na mídia, o que está no momento. E muitas das vezes é apenas a mesma coisa maquiada, transformada em algo que parece ser um pouco diferente. Parece ser um pouquinho diferente. É interessante que a mídia ela usa. Você já viu? Isso normalmente na entrada das cidades, os outdoors. Não são chamativos, não são bonitos. Isso ali é um tipo de mídia. E eles usam, no caso, é um conjunto de cores, de imagens, de situações para que você olhe para aquilo e aquilo te atrai a atenção. E essa mesma mídia que te atrai a atenção, ela faz com que
você queira sempre aquilo e que você queira mesmo que você não precise. E entre linhas, você já ouviu falar isso? A mídia acaba falando que você vale aquilo que você tem. E nós já ouvimos falar muito que nós valemos o que nós temos. E infelizmente para o mundo aí fora, para o mundo que não é cristão, definitivamente nós valemos o que temos. Não valemos o que nós valemos para Deus, que foi o sangue do seu Filho Jesus Cristo. Quer ver como nós valemos o que temos? Para o mundo aí fora. Tem uma história muito triste. E que teve um final feliz. Mas a história é triste. Um determinado senhor precisava fazer uma cirurgia, pois estava infartando. Na cidade em que ele morava, tinha um hospital público que não tinha condições de fazer a cirurgia que ele precisava. E tinha um hospital particular que tinha todas as condições possíveis. Ele foi, por não ter um plano de saúde, ele foi diretamente para o hospital público. Chegou lá, o hospital público falou: olha, você não tem condição, não tem como, é aqui, não tem jeito, né? É aquela história. Você vai ficar aqui, esperar o momento da morte chegar ou vai para casa para morrer. Nós não temos o que fazer aqui porque não há equipamentos para isso. E aí foram e não, vamos para o hospital particular. Levaram esse rapaz, este senhor para o hospital particular. Chegou lá só para entrar e da entrada lá já pagaram uma quantidade X de valor. Fizeram todos os diagnósticos possíveis e falaram assim: olha, precisa fazer a cirurgia tal e custa tanto. Isso o médico falou. Só é feita a cirurgia se você pagar antecipadamente. Mas o homem estava infartando. E a família tinha que pagar antecipado para ele poder fazer a cirurgia. Se não fizesse, o que ele ia fazer? Ia devolver para o hospital público, mesmo sabendo que o hospital público lá não tinha a condição de fazer a cirurgia que era necessária. Ou seja, valemos o que temos. Um amigo desse senhor ligou para o hospital e falou que ia bancar a cirurgia. E pagou e bancou. Então a vida daquele homem custou o preço da cirurgia. Percebe como a mídia ela acaba jogando isso na mente das pessoas e isso acaba que vem para a vida prática. Não há um juramento na medicina que tem que salvar vidas. Mas por que pede um pagamento antecipado e só faz as cirurgias mediante ao pagamento? Sendo que não é uma cirurgia eletiva. É uma cirurgia urgente, vida ou morte. O cara está infartando. Ele vai morrer se não for feita aquela cirurgia. Se Deus não intervir, obviamente. Então, temos que ter isso em mente. Que nós não somos um produto. Que o nosso valor não é mensurado no que nós temos, mas no que somos. Nós valemos o que somos, não o que nós temos. Mesmo que para o mundo aí fora nós valamos apenas o que temos, para Deus, para a vida cristã, para a igreja nós valemos o que nós somos e nós somos filhos de Deus, lavados, remidos e resgatados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Se sou aquilo que tenho, logo, para poder sentir que sou, preciso ter cada vez mais. Quando a pessoa ela entende que ela é o que tem, para que ela se sinta alguém, ela precisa ter mais e ela começa a trabalhar desenfreadamente para isso. Muitas das vezes usando maneiras ilícitas, pisando nos outros, fazendo coisas erradas, para que ela venha ter cada vez mais e ela se sinta alguém. Isso é muito maléfico. Isso é terrível. E pensando nisso, embalando no desejo de ter, de sempre querer mais, para sentir-se se aceita em determinados grupos, as pessoas às vezes passam a fazer exatamente o que todos fazem. Se nós valemos o que temos, e o que temos é o que todo mundo tem, porque é o que a mídia está ditando o que é, então eu tenho que ser parecido com um grupo. Eu tenho que ter as coisas que aquele grupo tem. Eu tenho que fazer parte da ideia daquele grupo. Será que isso está correto?
1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 33, diz assim: Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, pessoas más, pessoas que não estão tendo uma vida de fato voltada para Deus, pessoas que valorizam apenas o ter e não o ser. Essas pessoas, se forem tuas companhias, minhas companhias, elas irão corromper os nossos bons costumes da palavra de Deus, nossos bons costumes cristãos. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Se você está sendo influenciado por más pessoas, por más companhias, fuja disso, para que você não perca os seus bons costumes e talvez caia em pecado. Mas somos desafiados, diante de tudo isso, em um mundo cada vez mais consumista, cada vez mais capitalista, que o que vale é o que tem, somos desafiados a fazer um consumo, ou sermos consumistas. Aliás, não sermos consumistas, mas a realizarmos o consumo, pois precisamos consumir, mas de maneira moderada. Precisamos aprender a consumir com moderação, não desenfreadamente. A moderação é uma qualidade que deve ser cultivada. Sabe o que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22? O apóstolo Paulo falando a respeito dos frutos do Espírito para a comunidade lá de Gálata. Ele fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. E é isso que eu quero que você preste bastante atenção. E domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, quer dizer, não é proibido, não há nenhum tipo de lei que restrinja. E observe o último aqui, domínio próprio. Domínio próprio tem a ver com moderação. Eu vou consumir, mas apenas o que eu preciso. Se você tem um sofá na sua sala, e esse sofá só porque ele, sei lá, manchou um pouquinho do lado, rasgou um pouquinho imperceptível ali do lado, coisa que não dá nem para ver, mas você acaba vendo, assistindo um TV, vê um noticiário, vê uma propaganda, seja lá por qual meio midiático que foi, mostrando um sofá novo, bonito, cheio de coisas, você acaba comprando. Você tem um carro bom, você acaba vendendo para comprar outro, só porque é mais novo. Sabe, há uma competição entre as fabricantes de celulares. Cada ano eles lançam um aparelho com um nome diferente, porque de função já existem, são as mesmas. O celular hoje ele tira foto, grava e faz ligação. Que a coisa menos usada de um celular é as ligações. Mas todo ano sai um celular que o cara apenas, né, as fabricantes apenas mudam a interface. O ícone agora é um pouco mais arredondado, o botão agora é um pouco mais para o lado. Agora ele tem 3 microfones, agora ele tem 7 câmeras, 20 câmeras, sendo que faz o mesmo efeito, vai tirar foto. Mas quando sai um celular novo, você quer um celular novo. É ridículo. Você tem celulares que custam em torno de um celular intermediário, né, básico, que dê para usar, em torno de R$1.000. Um celular com um sistema operacional Android. Nada contra, nem a favor nenhum sistema operacional, tá? Mas aí a pessoa compra em 24 vezes das Casas Bahia um aparelho de R$4.000 na marca da Apple. A Apple, né? Da maçã. Compra um iPhone. Só para ostentar, porque a mídia fala que o iPhone é bom. Você tem que ter um iPhone porque você está aí no grupo dos seletos. E o que o iPhone vai fazer? Ligação. Ligação. É o que qualquer outro telefone de R$1.000 ou até mais barato faz. Ligação e tirar foto. Então você paga aí 4 vezes mais caro, 5 vezes mais caro no aparelho que vai ter a mesma função, porque o consumismo tá aí, ó. Tá dentro de todos e fazendo com que as pessoas gastem cada vez mais. E cadê o domínio próprio, que é um fruto do Espírito? Domínio próprio
que não há lei contra ele. Não há restrição. Seja alguém que tem domínio próprio. O apóstolo Paulo ele fala em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Muitas das vezes o nosso maior problema é não ser contente com o que nós temos. A Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo fala em tudo dai graças. Mas nós reclamamos de tudo. Não somos contentes com o que temos. Veja a experiência do apóstolo Paulo. Ele falando, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Isso, quem está falando? O nosso querido apóstolo Paulo. Sei estar abatido, mas também sei estar em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Quer dizer, eu sei me comportar quando eu tenho muitas coisas, quando está sobrando. Também sei me comportar quando está faltando. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Muitas das vezes as pessoas usam esse versículo aqui de maneira errada. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Falam assim, não, você vai conseguir isso, porque a Bíblia fala que você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Você vai conseguir seu carro novo, porque a Bíblia fala que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E não é isso. O apóstolo Paulo está falando que sabe ter bonança e sabe ter necessidade, porque ele pode todas as coisas daquele que fortalece. Quer dizer, ele pode passar por momentos de dificuldade, porque Deus fortalece ele. É o que o texto fala, ó. Estou instruído tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E aí ele continua, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por necessidade, porque quem me fortalece é Deus. Mas o consumismo faz diferente. Faz com que você sempre queira mais. E vá atrás de mais. E esquece que no momento da dificuldade você pode todas as coisas. Pode passar pela dificuldade. Você não precisa ter além do que é necessário. Você precisa ter o necessário. Lembra da oração do Pai Nosso? Segura. Nós iremos falar isso mais para o final. Mas o que fazer para não cairmos no consumismo? Sabe o que nós temos que fazer? Uma dica. Podemos criar prioridades. Estabelecer uma hierarquia e priorizar as coisas. Faça uma escala do que é mais importante até o que é menos importante. Dessa forma você vai saber o que você precisa de fato. Preciso disso, daquilo. Aquilo ali já não é tão necessário assim, mas é legal. Aquilo não precisa de jeito nenhum, mas está lá. Aquilo eu nem deveria ter, mas também está lá. Então vai fazendo uma escala de prioridades e haja de acordo com essas prioridades para que você tenha uma vida de consumo melhor. Uma vida desenfreada de falta de organização e uma vida consumista, a pessoa fica endividada, porque ela gasta mais do que tem. Ela fica viciada em comprar. E isso não é saudável. A alegria de você comprar um objeto novo e não poder pagar e o seu nome ficar sujo, ela não compensa. Acaba sendo uma alegria passageira. O apóstolo Paulo exorta, por exemplo, aos jovens que eles devem ser moderados, ou seja, consumam moderadamente. Título capítulo 2 e versículo 6. Fala da seguinte maneira, da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes ou moderados. Ser prudente, meu irmão, é agir de acordo com o que você tem. É não sair comprando desenfreadamente tudo que aparece aí, tudo que está sendo oferecido na mídia. Falei para você sobre a oração do Pai Nosso, não é? Pois bem, a oração do Pai Nosso fala: dai-nos hoje
Começa assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, olha só, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, o pão é hoje. O que você necessita é para você viver hoje. Você não precisa projetar nada, porque Deus ele vai suprir a tua vida. Quando eu falo que você não precisa projetar nada, sim, você tem que projetar, mas eu estou falando no sentido de viver com uma ganância de querer tudo novo, tudo da última geração, é o último, é o mais atual. Não, você pode se contentar com o que você tem agora. Haja com o que você tem agora, porque o pão de cada dia, ele é de cada dia, ele é diário. Ele não é do futuro, ele não é do passado, ele é do dia, é do tempo presente. Jesus ele fala que nós não devemos estar ansiosos. Quem é consumista vive ansioso. Que você a partir de hoje repense sua vida. Tenha uma vida mais moderada, não gaste além do que você pode pagar. A tentação é grande de ter que comprar. Resista em Deus. O pão de cada dia dai-nos hoje. Não esqueça isso. Deus, ele vai suprir a tua necessidade. E ore em Deus para que você vença o consumismo. Que Deus em Cristo te abençoe. Que esta aula possa surtir efeito em teu coração, um efeito prático. E você mude as suas atitudes. E que você não seja mais influenciado pela mídia a ser um consumista. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.